O super-herói é aquele justamente que, a partir daquela sua visão pessoal de mundo, se coloca acima da lei. Ela sabe o que é fazer justiça. É o super-herói, então, que não depende das instituições para determinar o que é o justo. Oi, gente. Estamos aqui de volta no Nós para falar hoje de um tema que é polêmico e bastante atual, né, sobre a Vaza Jato. É uma operação, né, e tudo isso que está acontecendo recentemente está dividindo o Brasil, né, mas a gente pode se perguntar o que é que a filosofia pode contribuir para a gente se questionar, para a gente pensar da legitimidade ou não da Vaza Jato. A filosofia, ela pensa justamente que as instituições, ou seja, aquilo que determina as regras, o modo pelo qual a gente se organiza socialmente, devem estar, por assim dizer, resguardadas de qualquer coisa. Elas são, diríamos assim, os pilares da democracia. Então, o Estado de Direito, o Estado que funciona como aquele agente que pode regular as relações humanas, que pode estabelecer regras por meio das quais nós convivemos, é um Estado que tem que ser, diríamos assim, algo central. Porque o Estado funcionar, ele tem que ter três elementos. Polícia. A polícia é aquilo que determina o monopólio da violência, ou seja, só a polícia, do ponto de vista do Estado, tem direito ao exercício da violência, mas a polícia, por outro lado, ela não tem o poder de julgar as pessoas. É por isso que a gente tem que passar por um processo legal. Então a polícia não pode simplesmente julgar e condenar. A polícia pode prender. Ela tem um poder coercitivo, ela tem um poder, diríamos assim, do uso da violência. Mas não de qualquer forma ela pode usar essa violência. Ela só pode usar essa violência quando tem o quê? Uma determinação judicial. E aí entra o papel do juiz. O juiz é aquela pessoa que vai, diríamos assim, julgar e vai determinar, diríamos, como a polícia vai funcionar, como a polícia deve operar. Nisso tudo também tem a investigação. É o que no Brasil nós temos como Ministério Público. O Ministério Público é responsável por investigar tudo que acontece do ponto de vista legal. Quem investiga não pode julgar. Porque quem está julgando tem que ter certa imparcialidade. Tem que estar justamente na condição de ver as provas, de avaliar, de pensar. Não pode se confundir com a figura do investigador. Senão, temos um problema grave no Estado de Direito. Por um lado, tem um debate aí na filosofia que se chama de judicialização ou juridificação, né, da política, da sociedade. Se a gente lembrar aí, por exemplo, quando o STF tinha que decidir sobre pesquisas com células tronco embrionárias, né? E aí a discussão, até que ponto o STF pode decidir sobre isso, né? Ou mais recentemente sobre a criminalização da homofobia. E aí vocês lembram que o grande debate era, será que o judiciário pode legislar? Será que isso não seria tarefa aí do Congresso, né? Então, até onde o judiciário pode ir? Ou ainda quando o STF decidiu que o Sport foi campeão em 87. Né? Então, você vê que o judiciário aí sempre está... E aí é um debate que surge, né, justamente sobre se haveria um possível inflacionamento aí dessa atividade, né, judiciária, portanto, judicializando todos os eixos da nossa existência, até mesmo problemas afetivos, né? Quando, por exemplo, se discute guarda de criança, né? E tudo isso, quer dizer, são questões difíceis que envolvem vários elementos e que se discute aí até onde o judiciário pode ir. Mas há, de fato, ao longo do processo histórico de consolidação das democracias modernas, um papel que é fundamental, que cabe ao âmbito judiciário. Se a gente pensar na Idade Média, né, você tinha um poder coercitivo, e aí vamos tentar entender como é que dá essa coerção a quem cabe legislar sobre o que é certo ou errado ou sobre o que é o justo. Né? Então, se a gente pensar pequenas sociedades ali, quem discutia muito sobre isso era a filosofia escocesa, né? Hume, Adam Smith, né? Eles estavam justamente se perguntando sobre como é que as práticas sociais elas regulam as nossas ações e regulam a ideia de certo e errado. Então, se a gente pensar pequenos vilarejos ali na Escócia, né, por exemplo, né, o que seria esse certo e errado? No momento em que eu faço uma ação e que eu sou repreendido ou aprovado naquela ação, isso baliza a noção de certo e errado. Então, eu começo a agir de um determinado modo para me adequar a expectativas sociais. Isso é o que a gente passou a entender como uma ideia de normatividade. Quer dizer, é uma normatividade que diz, portanto, que estabelece uma norma sobre o que é o certo e o errado. Existe uma espécie de pressão, né, de expectativa social e que faz com que eu me adeque a uma determinada maneira de agir. Né? Sendo que a moral, né, por exemplo, quando eu faço alguma coisa que eu sinto um peso na consciência, né, aquilo ali ele tem um poder também coercitivo,
mas que, evidentemente, não mais funciona em sociedades complexas. É daí que surge a função coercitiva, fundamentalmente associada ao direito, né? Ou seja, não mais baseada em expectativas de aprovação, reprovação ou de vergonha, né? De eu me envergonhar, de agir de uma determinada maneira, isso fazer com que eu, então, passe a agir de outra, né? O direito, ele vem para justamente balizar sociedades complexas. E qual é a ideia? Nas sociedades complexas, cada um tem o seu modo de ação. Eu talvez tenha a minha ideia do que é o certo e o errado. Talvez um outro, talvez você tenha outra. E existem uma pluralidade aí de perspectivas sobre o que é uma ideia de boa vida, sobre o que é que eu devo fazer na minha vida, ou quais são os meus planos, minhas perspectivas, meus desejos. Quer dizer, o direito ele não está balizando isso, né? Ele está justamente chegando, então, para em sociedades complexas, ele poder equilibrar perspectivas de vida boa. Isso é o que filósofos aí, como já desde Kant e depois mais recentemente Rawls, chama da prioridade do justo sobre o bem. Qual é a ideia? É que numa democracia plural há diversas concepções de bem conflitantes, né? Eu posso ter uma determinada noção de moralidade, eu posso inclusive agir conforme uma crença religiosa. Não tem problema algum isso. Isso deve conviver democraticamente, né? Então, um que segue o candomblé ou o catolicismo, né? E aí, ou uma perspectiva budista, isso eu posso ter para mim. Isso pertence à minha vida privada. Não cabe ao direito interferir nessa crença individual. Mas o que é que cabe, então, ao direito? É justamente balizar numa democracia essa pluralidade de perspectivas individuais. Então, essa minha noção de certo, ela nunca pode estar acima da lei, né? Mesmo por, imaginemos aí uma comunidade que tem práticas religiosas associadas à pedofilia ou a canibalismo, por exemplo. Isso choca com a lei, né? Então, a lei não pode dizer, isso pertence à esfera privada, então é a sua crença pessoal numa sociedade, aí, numa comunidade, praticar pedofilia, por exemplo. Então, há um choque aí de uma crença privada. É isso que o direito estabelece, né? É quando uma crença privada ela entra em choque com o que é considerado o justo. O direito, portanto, ele, ao longo da modernidade, ele se dissocia de um teor de moralidade, né? Isso é que é a ideia positiva do direito, né? Que ele estabelece o que é o justo, mas sem interferir num determinado conteúdo, por exemplo, do que é uma vida boa. O que a gente está vendo recentemente é uma espécie de inversão disso. Há numa pressão maior aí dos defensores mais aguerridos da Lava Jato, né? Inclusive com essa ideia de um super-herói, ou seja, o super-herói é aquele justamente que, a partir daquela sua visão pessoal de mundo, se coloca acima da lei. Ela sabe o que é fazer justiça. É o super-herói, então, que não depende das instituições para determinar o que é o justo. Ele é o justiceiro, é uma espécie de lógica de faroeste aí, né? É o faroeste, portanto, que estabelece o que é o justo. Talvez a questão mais evidente disso, né, é justamente a lógica do bandido bom é bandido morto. Essa lógica, ela já de antemão, ela rompe com as premissas do assim chamado Estado Democrático de Direito, né? É um Estado, então, que deve assegurar o devido processo legal, né? Deve assegurar a imparcialidade do juiz, né? Tudo isso está acima, inclusive, de uma defesa irrestrita, por exemplo, de um combate à corrupção. Então, no Estado Democrático de Direito, nada, até mesmo essa luta aí restrita contra a corrupção pode estar acima de assegurar o devido processo legal. Isso seria você inverter a lógica que fundamenta o Estado Democrático de Direito, né, e dizer, olha, o que há aí é um mal, né? É alguém que senta então, numa cadeira de kriptonita, né, assim como o super-herói, né, e que define então essa luta contra o mal, numa perspectiva quase que teológica, né, que religiosa ou mesmo moral. Isso não pode entrar em conflito, né, não pode estar acima do que se assegura o Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito não há, portanto, nem cadeira com kriptonita, nem há super-herói, né? Tem que se assegurar o devido processo legal. Quando há ruídos nesse processo,
há, no fundo, uma fragilização da própria democracia. Então, o que a gente percebe é que esse tipo de vazamento que está presente na Lava Jato, ele é, obviamente, também ilegal. Como é ilegal, como foi ilegal, aliás, o juiz Sérgio Moro revelar conversas privadas momentos antes da eleição seguir. Mas tanto o Sérgio Moro, quando fez isso, quanto quem intercepta ilegalmente a conversa de pessoas em aplicativos, agem, diríamos, por uma ética muito complicada, que é aquela compreensão de que os fins justificam os meios. Mas isso não pode ser. Se você não respeita certos procedimentos legais, certos procedimentos que nós acordamos e que nós damos o nome de Constituição, a gente perde o sentido do Estado. Por quê? Porque cada um acha que pode agir da maneira que acha que é correta. Cada um pode agir da forma que acha que é mais conveniente e da forma que diríamos assim, que ela considera que é o bem. Mas também é central o quê? Que haja uma imparcialidade do juiz. O juiz pode acreditar no que ele quiser, mas ele não pode agir de acordo com o que ele acredita. Ele tem que agir de acordo com aquilo que a lei determina. Um juiz que se conforta com a função e com a posição de super-herói está muito mais para um tirano do que, diríamos, para um herói. As jornadas de junho de 2013 foram um momento extremamente significativo para o Brasil. As pessoas saíram às ruas, pediram mudança, cada vez mais prestaram atenção no funcionamento da política. O que a gente vem sentindo de um tempo para cá, a gente pode ler como um tipo de repercussão desse momento específico no Brasil. Na verdade, esse momento de efervescência política foi capturado por um modo específico de contar a história política do Brasil. Uma narrativa que faz parte do gênero dramático, mais especificamente pelo melodrama. A história da política brasileira vem sendo contada a partir de uma narrativa melodramática. Quer dizer, nesse caso você tem personagens muito bem definidos, heróis, vilões, e no melodrama você tem um obstáculo que precisa estar claramente lá e precisa ser vencido. No Brasil, a gente elegeu um obstáculo que é a corrupção. Só que o melodrama, ele é um modo muito simplificado de contar a história. Por exemplo, quando a gente escolhe estabelecer que esse personagem é um herói que não tem muitas contradições, que não tem problemas, é um super-herói. E o obstáculo é muito claro, um só, a corrupção. Quer dizer, a gente não tem outros problemas no Brasil que não sejam somente a corrupção. A narrativa melodramática não permite que a gente observe muito bem essas outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Uma outra coisa muito importante para a gente perceber é que a narrativa melodramática ela não nos permite perceber a complexidade da vida social. Quando a gente conta a história, em termos de heróis e vilões, a gente não percebe, por exemplo, o papel de um outro elemento. O papel das instituições, por exemplo. Instituições são regras que garantem que o jogo esteja sendo jogado a partir de padrões estáveis. Se, em vez de aceitar as regras do jogo, a gente aceita a saga épica de um herói, herói esse que pode a qualquer tempo passar por cima dessas regras para vencer o seu grande inimigo e superar seu maior obstáculo. Quer dizer, se a gente precisa de um herói agora e a gente vai jogar fora a estabilidade das regras do jogo, como é que a gente vai decidir no futuro? Que parâmetros serão esses? Se, por exemplo, a gente joga fora a imparcialidade do juiz nesse momento atual. Tudo bem, foi parcial, mas o objetivo dele era tão importante, tão relevante para o Brasil que tudo bem. Ora, como é que a gente vai decidir no futuro? Sem regras do jogo estáveis? Precisaremos então de novos heróis? É um modo de contar a história que também é cego para os avanços mais delicados e complexos que a gente tem pelo caminho das instituições. Temos no Brasil e no mundo uma série de experiências positivas de melhora da democracia. A Islândia é um caso exemplar de tentativa de aperfeiçoar a democracia. A gente tem o caso da Austrália, das reformas tributárias que aconteceram de uma maneira absolutamente democrática. No Brasil, a gente tem uma série de experiências significativas, como orçamento participativo, em Osasco e no Rio Grande do Sul, que são estudados internacionalmente. Só que, simplesmente, não estamos interessados em olhar para esses modos de rearranjo institucional, esse modo de ver uma democracia mais associada a não só um modelo representativo, mas um modelo direto. Veja, a tecnologia da informação permite que a democracia representativa seja balizada
por formas de democracia mais direta, de participação direta das pessoas, via controle social e via transparência. Isso parece que não importa muito para as pessoas, porque parece que estamos todos nós capturados por essa narrativa melodramática. O melodrama brasileiro, ele gera, sobretudo, um déficit de imaginação política. A gente não consegue imaginar instituições diferentes, a gente não consegue imaginar saídas diferentes, porque a gente está preso a um modo de contar a história. Então, gente, é isso que a gente tem aqui a propor, né, como discussão sobre temas difíceis. Essa vai ser uma das propostas também do canal, né, de a gente estar pensando nosso tempo e de fornecer aí novos elementos a partir da filosofia para mostrar que os temas são de fato complexos, né, polêmicos e difíceis. A gente quer saber aí também o que é que vocês acham, né? Então cheguem junto do canal, comentem aí, continuem seguindo a gente para a gente construir esse processo aí coletivo, que não é somente de respostas prontas, mas é de principalmente instigar a quem está nos assistindo a também pensar e a dar sua opinião. Massa? Então vamos lá aí no Nós.